Êxodo 16. A partir do versículo 11. Êxodo 16. É o segundo livro da Bíblia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2h comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que puder comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. E antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bicho, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Amém? Pode se sentar. O tema dessa mensagem: confiança em Deus. Quem confia em Deus aqui? Será que nós confiamos mesmo? Né? Nós vimos o louvor aí, né? Tão grande é meu Deus. Tão grande é meu Deus. Eu quero te dizer que o teu Deus é maior do que o teu problema. O teu Deus pode cuidar de você. O teu Deus pode todas as coisas. O teu Deus pode cuidar e pode curar aquela pessoa que está enferma. O teu Deus pode restaurar a família. O teu Deus pode converter aquele seu familiar que está desviado dos caminhos do Senhor. O teu Deus pode todas as coisas. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós confiamos. Amém? É aqui o texto, né? Diz, né? Um texto muito conhecido. Do povo de Israel que saíram lá do Egito. Esse povo, gente, ele estava escravo, 430 anos no Egito, um tempo de escravidão ali, um tempo de escravidão. E quando Deus levanta, né, Moisés, para tirar aquele povo do Egito. E quando eles veem, antes de tirá-los de lá, eles puderam já presenciar o livramento de Deus, ali como Deus já estava operando, através das pragas ali, as 10 pragas, que acontecia, que Moisés depois orava e acabava, e aquilo foi fazendo. Eles puderam já estar experimentando o que Deus já estava fazendo. Um Deus todo-poderoso. Mas mesmo assim, quando eles saem, né? Quando eles saem ali, quando eles chegam ali diante do Mar Vermelho, que aquele mar está ali na frente deles, os egípcios atrás deles, eles deparam com aquele mar ali, e o mar se abre. Um fenômeno que só Deus pode fazer. Eles já começaram a ver milagres do Senhor ali, a hora que eles estão saindo. Eles estão vendo Deus operando. E quando eles chegam no deserto, as coisas acontecem ali, e eles vão, né? Eles saíram de lá com tantos animais, eles tinham as coisas ali, quando de repente eles reclamam porque não tinha água. Aí chega num lugar, a água estava lá amarga. Moisés, Deus dá a direção, ele pega uma árvore, joga lá, se torna doce. Depois tem umas fontes ali, Deus vai suprindo. Aí depois eles reclamam. Peraí, quando nós estávamos lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha pão. Eles esqueciam que eles eram escravos. Eles começaram a murmurar.
né? Eu vejo assim que Deus, ele é tão poderoso que ele poderia fazer, vou matar já esse povo aqui e acabou. Mas Deus falou assim, não, então eles querem, eu vou dar carne para eles. E mandou cordonizes, aquele monte de cordonizes ali, né? Que eles comeram carne lá durante, acho que 2 dias aqui, comeram muita carne, né? E depois eu quero falar sobre esse maná, né? Esse maná era uma sementinha miúda, eu estava lendo, era uma sementinha como se fosse uma semente de coentro, ele fala aqui. Era uma sementinha que vinha, estava no orvalho, depois, à medida que o orvalho ia secando, eles colhiam aquela sementinha. E falava assim que era para colher 1 homer por pessoa. 1 homer era quase 2 litros. É 700 e pouco. Quase 2 litros. Que era para eles colher por pessoa. E falava assim, a ordem que Deus deu. Olha, vocês colham, né, digamos, 2 litros, né, por pessoa. Para esse dia. Que amanhã vai ter outro. Não vai guardar, porque senão, amanhã esse maná não vai servir. É sobre isso que eu quero te falar. Eles tinham que confiar que Deus ia dar para eles o maná no dia seguinte. Eles estavam no deserto. Eles não tinham plantação. Eles tinham que crer num Deus que estava falando para eles. Eles já estavam tendo experiência com Deus. Eu quero te dizer uma coisa. E muitas vezes é no deserto que nós temos experiência profunda com Deus. Eu acho que se você não passou, eu não estou querendo ser pessimista, mas às vezes você vai passar para o deserto. Mas eu creio que aqui, acho que a única que nunca passou, acho que foi a Luísa aqui, né? Que é aquela lindinha ali que nós estamos conhecendo hoje, né? Mas todos nós, né? Mesmo aqui, os jovens, talvez o Silas também, ainda jovenzinho, né? O Eduardo. Mas todos nós maiores, nós já temos, às vezes, passado por alguns desertos. Deserto de alguma forma. Às vezes o deserto é de falta de alimento, de dificuldade financeira. Deserto, às vezes, da família. Às vezes a pessoa até criança já começa a passar ali dificuldade com a família, pai e mãe que brigam, pais que se separam. Então já começa a passar desertos ali, e a gente observa que é no deserto que Deus quer que a gente confie nele. É no deserto que a gente tem que buscar Deus e tem que depender de Deus. Tem que depender de um Deus que pode todas as coisas. E ali eles tinham um Deus que eles estavam experimentando, um Deus que falou para eles assim: olha, se vocês colhem para hoje, porque para amanhã eu vou dar outro. Mas o que eles fizeram? Eles guardaram. Alguns preferiram falar assim: não, peraí, eu tenho que ter o meu suprimento para amanhã. E o que aconteceu? Cheirou mal. E só tinha uma ordem, né? Quando era na sexta-feira, que eles poderiam colher em dobro, porque teria suprimento para o sábado. E no sábado, aquele lá não estragou. Olha como Deus é. Deus, naquele dia de sábado, aqueles que tinham colhido no dia anterior, não estragou. Eu quero te dizer, você está diante de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que te supre, um Deus que está com você, Ele sabe da sua necessidade. Nós estamos aqui, né? Eu sei que também tem, independente da pandemia, às vezes, tempos atrás você passou por dificuldade, mas nós estamos passando numa pandemia que muita gente está passando por muita dificuldade, às vezes na área financeira, muita gente desempregado, muita gente sabe que está dependendo, mas eu quero te dizer, Deus tem te suprido a sua necessidade. Deus manda te dizer aqui nesta noite, Deus vai cuidar de você, Ele vai te dar o maná hoje. Ele não está falando que vai dar o maná para daqui uma semana, para daqui um mês. Ele está te dizendo assim: eu estou te dando maná para hoje, porque para amanhã eu tenho outro maná, eu tenho um maná fresco, eu tenho algo fresco para você, eu tenho algo novo para você. E muitas vezes a gente fica preocupado, muita gente fica descabelado, porque a gente não está confiando que Deus pode te dar, que Deus pode cuidar, que Deus pode suprir tudo aquilo que você necessita, mas Ele quer que você confie nele, que Ele confie nele de toda a sua força, de todo o seu coração. Eu creio nesse Deus que falou. Aqueles tinham um Deus que estava dando uma ordem para eles: não colha, mas eles insistiram. E muitas vezes nós somos dessa forma também. Muitas vezes a gente fica preocupado com as contas que eu tenho que pagar daqui uma semana, se eu estou desempregado, eu não tenho outra fonte, como que Deus vai fazer? Mas eu quero te dizer, Deus é contigo.
Se você está servindo a Deus, você está fazendo a sua parte, mas Deus não deixa te faltar nada, Deus não te deixa faltar o pão, Deus esteja cuidando de você. E às vezes a tua preocupação não é só aqui de alimento, às vezes é outro tipo de preocupação que você está tendo. Descansa no Senhor. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que se preocupa com você. Você tem um Deus que sabe da sua necessidade, sabe daquilo que você precisa. Talvez Ele não vai te dar o supérfluo, mas Ele vai te dar o necessário. O necessário. Porque esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós confiamos. Porque se você é filho de Deus, você é amado do Senhor, e Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Deus se preocupa. Se preocupa com você, se preocupa com o seu futuro. Eu me lembro assim, né, mesmo antes do meu marido falecer, pessoas falavam para mim assim: quem vai cuidar de você, né? Você não tem filhos, quem vai... Eu falo assim: Deus, está nas mãos do Senhor. Não é porque eu não tenho filho que eu vou ficar preocupado com o meu futuro. Está nas mãos do Senhor. Eu já vi pessoas, eu conheci pessoas que tinham 10 filhos e eles não cuidaram da mãe deles. Eu vi, sabe? E essa pessoa, quando eu fiquei sabendo que tinha tantos filhos ali, eu falei assim: não é possível que nenhum desses filhos, se cada um ficasse com os filhos, 15 dias, ali 5 meses, voltava para outra casa. Quando eu fiquei sabendo que eu fui no velório da pessoa, eles iam pôr a pessoa numa casa de repouso, porque não eram todos os filhos que queriam cuidar, só uma pessoa que estava se preocupando. Então a nossa confiança tem que crescer no Senhor. Por que eu vou me preocupar com o futuro, se Deus não sabe quanto tempo de vida que eu tenho? Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me preocupar? Quando eu ficar velha, que vai... Gente, Deus sabe. E quem disse que eu vou ficar velha? Eu não, eu com 80, 90 anos, eu ainda vou ser jovem, igual o presbítero Aníbal, você ainda. Ainda vou vir aqui de carro, vocês vão ver só. Não, de Jesus, vocês que não põem perto de mim, mas tudo bem. Mas é assim. A gente não tem que se preocupar. Quantas mães se preocupam exageradamente com seus filhos? Entrega na mão do Senhor. Cuida dele, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar daqueles ali. Né? E às vezes a gente fica: como vai ser? Será que eu vou me casar? Será que eu não vou? Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Vive o hoje. Se preocupa com o hoje. Aquilo que Deus tem para você hoje. Seja feliz hoje. É hoje, o maná é de hoje. Como o seu maná hoje. Usufrui daquilo que Deus tem para você hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ali na oração do Pai Nosso, fala assim: o Pai Nosso de cada dia. Não fala assim: Deus, me dá o pão para daqui a um mês. Faz o pão para cada dia. A oração que Jesus nos ensinou para nos dar a cada dia. A cada dia Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para você hoje. Não fica preocupado daquilo que vai ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, depois que terminar a pandemia. Você não sabe se você vai estar vivo. Tem um texto aqui que diz, né, que o homem lá, ele construiu um celeiro para guardar todo aquele alimento lá naquele celeiro, aumentando o celeiro lá, e fala assim: agora eu posso regozijar. O Senhor falou para ele assim: olha, quem te disse? Você vai morrer hoje. Você vai morrer hoje. O que adianta você guardar tanta coisa? Às vezes, quando a gente vai ver, são tantas preocupações que nós temos que são desnecessárias, porque Deus está cuidando de você. E é isso que eu quero falar para você. É a confiança no Senhor. É uma confiança de que amanhã Ele vai cuidar, quer seja na área financeira, quer seja da sua família, quer seja do seu filho, quer seja daquela pessoa que está enfermo. Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. Nós temos um Deus que quer nos cuidar, que quer carregar a gente no colo. E muitas vezes a gente não aprende a descansar no Senhor. Quando é uma criancinha pequenininha, de 1 ano, 2 anos, né? A gente via muito nos nossos acampamentos. Se o pai falava para a criança: pula aqui na piscina, o pai estava dentro da piscina, a criança pulava. Porque sabe por quê? Porque ele confiava. Ele confiava que aquele pai vai pegar a criança, não vai deixar ela afogar. E muitas vezes nós não só fazemos assim. Nós nos saltamos nos braços do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não confiamos. Nós não confiamos. A gente quer ter o controle das coisas. A gente não quer perder o controle daquela situação que muitas vezes Deus quer que a gente tenha.
de entregar, de descansar no Senhor. Cuida, Senhor. Essa pessoa está enferma. Eu sei que pessoas aqui passaram por momentos difíceis, de pessoa no hospital. Então, Deus cuida. Deus cuida. Cuida daquela pessoa que está lá no hospital. Cuida da minha família. Meu filho, Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor. Meu filho que está nas drogas. Deus cuida. Deus cuida. Me ensina a confiar no Senhor. Então é no deserto que nós aprendemos. É no deserto, no momento de dificuldade, que nós aprendemos a ter que depender de um Deus Todo-Poderoso. Do Deus Todo-Poderoso, que para Ele não existe nada difícil e impossível. Ele sabe onde teu filho está. Ele cuida melhor do seu filho do que você. Ele sabe. Ele está lá no hospital junto com aquela pessoa enferma lá. Ele está cuidando melhor dela do que você poderia estar. Como vai ser meu futuro? Será que eu vou perder o emprego? Quantas pessoas ficam apavoradas que vai perder emprego? Gente, descansa no Senhor. Se for o tempo de você sair daquele serviço, ou Deus vai abrir outra porta, eu não sei. Mas você tem que aprender a descansar. A aprender a viver realmente o Evangelho. Não que a gente não tem que lutar, que não tem que batalhar, que não tem que trabalhar. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você está fazendo a sua parte. Quando você termina ali, fala assim, agora eu vou ter que depender do Senhor. Eu tenho que depender do Senhor. É uma palavra que Deus tocou no meu coração. É que a gente aprenda realmente, como os filhos amados do Senhor, a depender do Senhor, a confiar no Senhor. E a gente confia. Quando a gente conhece aquela pessoa, a gente tem uma intimidade. Se eu chegar uma pessoa aqui, talvez eu não vá ter uma confiança naquela pessoa que eu estou terminando de conhecer. Muitas vezes a gente não confia em alguém que a gente termina de conhecer. É até válido que a gente não confie. Mas agora você que conhece um Deus, que você já tem tido experiência com Deus, já é momento da gente confiar. Momento da gente confiar e descansar nele. Amém? E a palavra do Senhor, né, em Jeremias 17:7. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Amém? Então, e tem um outro texto que diz assim: maldito o homem que confia no homem, né? E muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente lê esse texto, assim, eu confiar em outra pessoa. Também pode ser, mas é mais assim: maldito o homem que confia em você como homem. Você é a sua confiança em você mesmo. Você tem que confiar em Deus. Não os seus esforços, porque se você é inteligente, de um momento para outro você pode perder a inteligência. Se você tem um emprego, de um momento para outro você pode perder o emprego. Se você tem uma família, a gente vê aqui nesses 2 anos, pessoas que perderam, às vezes até a família toda, 2 ou 3 pessoas da mesma família. Se a nossa confiança, se eu tivesse uma confiança que o meu marido que ia cuidar de mim, Deus levou meu marido, como que fica? Se a nossa confiança está nos nossos bens que nós temos, amanhã a gente pode perder tudo. A gente pode perder. Eu tenho falado, às vezes, né, pessoas que vêm falar comigo e falando assim sobre dízimo, eu falei assim, olha, quando a gente está dizimando e ofertando na casa do Senhor, nós estamos confiando que Deus vai suprir. Nós estamos entregando, a nossa confiança está em Deus. Não está ali porque é Deus que está te dando aquele emprego, Deus está te dando aquele sustento. Você está confiando. Não importa quanto você está recebendo, mas aquilo ali, Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar. Nossa confiança tem que ser no Senhor. Amém? A confiança é a expressão da nossa fé, né? Fala assim que a fé, ela é abstrata, mas a confiança é algo mais palpável. É a gente realmente depositar, a gente confiar que Deus vai fazer. Aí depois aqui, atitudes que expressam confiança. Está em Salmo 37:5. Eu amo esse versículo. Esse versículo foi no meu convite de casamento. Não sei se a Beth lembra, acho que não, né? Que faz tanto tempo. Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deus está falando para você, para mim também. Entrega. Entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele. E o mais ele fará.
O que é entregar, gente? Entregar é você largar a mão, você deixar e você não preocupar com o resultado. É preocupar. Vem cá, Osana. Vamos fazer uma ilustração. Eu gosto de chamar a Osana aqui porque ela... Eu estou entregando o quê? Minha Bíblia para a Osana. Estou entregando a minha Bíblia para ela. Não. Estou entregando. Sabe por quê? Porque eu não estou confiando que ela vai segurar a Bíblia, que ela vai cuidar bem da Bíblia. E eu estou aqui segurando a pontinha porque eu falei assim, eu quero ver se ela vai segurar mesmo. Entendeu? Então, o entregar, muitas vezes nós falamos que nós entregamos alguma coisa, mas a gente fica segurando a pontinha. A gente fica segurando e fala assim, bom, se Deus não for capaz de segurar, eu seguro. Eu quero te dizer uma coisa. Quando que Deus não foi capaz de alguma coisa? Quando foi? E será que nós temos entregado? Espírito Santo, fala, Senhor. Fala, Senhor, com teus filhos que vieram aqui, Senhor. Que muitas vezes, Senhor, está tendo tanta dificuldade de entregar, Pai. Deus, que eles possam estar entregando, Senhor. Entregando a sua família, Senhor. Deus, possa estar entregando essa causa, Senhor. Possa, Senhor, estar entregando, Senhor, essa área financeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles aprendam realmente, Deus, está tendo uma entrega completa. Sabendo que Tu és Deus. Tu és o único Deus, Pai. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus do impossível. O Senhor vai cuidar melhor, Senhor. Muito melhor do que nós. Deus, que nós aprendamos realmente a entregar nas Tuas mãos, Pai. Confiar no Senhor, como diz esse texto, Pai. Nós entregar e confiar no Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer o melhor. O Senhor vai fazer o melhor para os nossos filhos, Pai. O Senhor vai fazer o melhor para o nosso ministério. O Senhor vai fazer o melhor para essa igreja. O Senhor vai fazer o melhor, Senhor, no nosso trabalho. Onde quer que seja, o Senhor sempre faz o melhor. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, Pai. Eu peço por isso, em nome de Jesus. Amém? Então, entrega isso. Entrega isso. É a gente descansar e falar assim, eu estou entregando. Eu estou entregando, não importa as consequências. Eu creio que Deus vai cuidar. Às vezes não é fácil. É o exercitar a cada dia, em cada situação, em cada preocupação. A gente tem que depender e falar assim, Deus, eu quero estar entregando. É fácil a gente falar assim, quando a gente tem um emprego e sabe que vai suprir. Mas se você está desempregado, você tem conta para pagar. Eu não vou falar que é fácil não, gente. Hoje eu não passo, mas eu já passei por situações difíceis. E eu vou te falar uma coisa, Deus cuidou. Assim como Ele cuidou da minha vida, vai cuidar de você. Você que está me ouvindo aí na sua casa, onde quer que esteja, Deus está falando com você também. Deus vai cuidar de você. Deus, se você é filho de Deus, como diz a palavra do Senhor, para buscar Ele em primeiro lugar, e as coisas ali que menciona, que é o alimento, que é o vestuário, Ele vai dar. Então você tem que confiar, você tem que buscar Ele em primeiro lugar. Você tem que crer que Ele não mente, que Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso, assim como aquele povo no deserto, que não tinha como eles ali plantar nada, eles tinham que depender de Deus. Deus estava querendo ensinar, Deus estava querendo dar uma lição para eles. Eu quero que vocês dependam de mim a cada dia. E eu vou te falar uma coisa, durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, todos os dias eles tinham maná. E o maná, significa assim, que eles perguntavam aquela coisa branca, né, aquela sementinha, eles perguntavam, mas o que é isso? O que é isso? Maná significa, o que é isso? A pergunta deles se tornou um nome, que significava maná. E eles tiveram durante os 40 anos, aquele maná. E eu estava lendo o texto que depois eles entram na terra prometida. Quando eles ali, eles comem, eles têm oportunidade de comer do fruto daquela terra ali, aí o maná cessa. Maná cessa. Mas durante 40 anos eles tinham que depender que Deus ia dar no outro dia. Porque era fácil para eles se eles tivessem o maná por 30 dias, por 40 dias, que seja. Mas eles tinham que, Deus estava querendo ensinar assim, dependa de mim. Dependa para amanhã. Amanhã de manhã você vai lá que vai ter. Vai ter. Você tem que depender de Deus.
Não depender de pessoas, do pai rico que você tem. Você tem que depender de Deus. Depender de alguém que possa te ajudar. Tem que depender de Deus. E ele estava ali, e muitas vezes eles murmuraram, por isso que também eles não entraram na terra prometida. Não entraram porque tem tanta murmuração, porque aquele povo teve experiência. Talvez eu e você estão passando por lutas difíceis, por um deserto. A tua atitude é que vai mudar o seu deserto. A sua atitude, quando você começa a murmurar, você começa a reclamar, muitas vezes você não entra na terra prometida aquilo que Deus tem para a tua vida. Ou então retarda a bênção que Deus tem para você, por causa da murmuração, por causa da reclamação. Mas quando você tem a atitude correta, de aqueles que ali começaram a depender realmente de Deus, e aqueles que realmente entraram na terra prometida, eles puderam experimentar o maná até quando eles entraram lá. Deus não deixou faltar um dia. Eu tive uma experiência aqui, né, nessa área, quando nós fizemos a reforma da igreja. Né, eu tinha contas aqui altíssimas. Né, e o meu esposo tinha deixado nas minhas mãos, e tinha contas muito... Às vezes, mas eu acordava de madrugada, não porque eu estava preocupada, mas para orar, mas não por causa de preocupação. Eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Mas eu acordava para buscar Deus. Né? Eu lembro, assim, só para citar, teve um mês que eu tinha 29 mil para pagar, que eu estou dizendo assim, fora das contas normais que o pastor tinha. 29 mil para pagar de conta. Mas eu falei assim, eu fazia as contas com a direção de Deus, não estou falando para você ir lá e fazer. Quando vê uma pessoa... deu um cheque de 30 mil, recebeu uma ação, deu um cheque desse valor. Deus, foi um ano, gente, foi um ano. Aqui a igreja, os irmãos foram muito abençoados, receberam indenizações, receberam ações atrasadas, foi um tempo assim, e Deus deu para aqueles que eram fiel. Eu achei tão interessante, porque aqueles que iam lá e dizimavam 10%, Deus abriu as portas. Foi uma experiência tremenda conosco, e nós tivemos de fevereiro, fazia a conta até dezembro, né? Embora em agosto nós já entramos aqui, mas até dezembro eu ainda tinha conta para pagar. Depois, quando chegou em dezembro, aí secou, aí voltou o que era normal. Mas foi experimentar, foi uma experiência tão grande de ver um derramar, porque quando uma pessoa, por exemplo, a pessoa ali que deu um dízimo de 30 mil, ela recebeu uma ação de 300, gente. Olha que bênção. É esse Deus que nós cremos. Porque foi feito na direção do Senhor, quando Deus mandou fazer, que era para nós fazermos aqui a reforma, e comprando melhor, a gente pôs piso que não era para pôr, Deus foi dando melhor, foi uma dependência do Senhor, e vamos fazer mais algumas coisas aqui que eu estou orando e eu creio, eu caminho pela fé, naquilo que Deus faz, sabe? Se é uma coisa que eu faço é caminhar mesmo e ter a direção do Senhor e dar passos de fé, em nome de Jesus, eu creio, tá? Então aqui nós vamos fazer umas atitudes aqui, né? Vamos voltar aqui ao texto. Atitudes que expressam confiança. Primeiro, a entrega. E que também diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro diz isso. Se você está ansiosa, ele não fala assim, tira a minha ansiedade, é para você lançar, joga essa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ansiedade é até pecado, porque você não está confiando em Deus. Ah, eu sou ansiosa, você tem que confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós temos que crer que Deus vai agir. A gente vê, né, que Davi ali, ele lutou com Golias, porque ele confiava em Deus. A gente vê que Abraão, ele subiu naquele monte Moriá, porque ele confiava que Deus podia até ressuscitar o filho dele, porque ele tinha uma promessa. Então nós vemos, né, esses homens que confiaram no Senhor. Segundo, né, então primeira atitude qualquer, entrega. Então aqui, gente, qual que é a primeira atitude? Entrega. Segunda atitude, segue. Seguir a Deus, porque nós confiamos, nós temos que seguir, a gente só segue aquela pessoa que você confia, né? Quando a gente vai assim, em algum lugar, tem um guia, eu vou levar para você, porque você tem que confiar que ele vai te levar no lugar certo, não é? Então a gente segue aquilo que a gente confia, em quem a gente confia. Seguir significa assim, se Deus te deu uma orientação, você tem que seguir a orientação dele.
Então, seguir a Deus, porque você está confiando que Ele tem o melhor para você, que Ele está te direcionando para o melhor caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está indo por aqui, é aqui que é para eu ir. Então, eu vou seguir aquela orientação que Deus está dando para mim. Então, quando a gente tem essa atitude também, e quando a gente confia, a gente segue. A hora está passando. E Deus tem o tempo dele, né? Não é o nosso tempo. 3. Quem confia, crê na palavra. Crê na palavra. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala na tua vida. Às vezes Deus fala com você, Deus te dá um texto falando com você, você sabe que é Deus falando, e você fala assim, não, mas peraí, eu preciso de confirmação, eu vou em tal pessoa, Gente, se Deus falou, Ele vai cumprir. Espera nele, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você, né? A gente vê o caso de Pedro ali. Pedro era um pescador, ele tinha pescado a noite toda, e ele não pescou nada, ele ficou ali, Jesus aparece para ele, Jesus começa a ministrar na vida dele, depois Jesus fala para Pedro assim, agora você vai lá, e você lança a rede à sua direita, né? Ele falou assim, mas Jesus, eu fiquei a noite toda, eu sou um ótimo pescador, sou um pescador já de tantos anos, já, né? De carteirinha, como diz assim. Então eu já pesquei, eu fiquei a noite toda e não peguei nada, né? E foi até a noite, que geralmente o pescador pega mais à noite. Foi a noite toda e não pegou nada. Agora, quando era durante o dia, Jesus fala para ele, joga a rede à sua direita. Ele falou assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra. Então, às vezes, você tem umas circunstâncias que é difícil, mas se Deus está falando para você, você fala assim, se Deus está falando, é sobre a palavra do Senhor, que eu vou atender, que eu vou esperar, não importa se o tempo está passando, Deus não tem o controle do tempo, Deus sabe, para Deus não existe nada atrasado. Não, Ele está no controle. Para nós achamos, se a gente tem uma determinada idade, como o meu caso, que eu casei com 44 anos, achando que depois passando assim, mas para os outros está demorando. Deus tem um tempo certo. Deus tem um tempo certo para você como ministério. Está passando o tempo e eu tenho um chamado para ser pastor, eu não sou pastor, eu tenho um chamado para isso. Deus tem um tempo certo. Vai se preparando. Vai se preparando, quando chegar o tempo, você está preparado para aquilo que Deus tem para a tua vida. Vai se preparando, mulher. Para quando Deus te dá marido, você já está preparado. De repente você não sabe nem fazer um arroz, não sabe fazer nem um café. Mas em nome de Jesus, é tempo de preparo. É tempo de preparo para aquilo que Deus vai te dar no tempo dEle. É no tempo dEle que Ele está. E se Ele falou, Ele vai cumprir, não importa o tempo. Não importa. Que os anos estão passando, não importa. Se Deus falou que o seu filho vai acontecer tal coisa, ele vai se converter, não importa, você tem uma palavra, você pode ver as coisas acontecendo, vai falar assim, mas eu creio que Deus vai libertar, eu creio que Deus vai fazer uma obra no meu filho, eu creio que Deus vai fazer uma obra no meu marido, Deus falou que o meu marido vai estar comigo, nós vamos estar servindo o Senhor, eu creio, não importa o que eu estou vendo, não importa se ele está até saindo de casa, que ele está com outra mulher, não importa, se Deus falou, eu vou manter fiel, porque eu creio naquilo que Deus tem falado. Deus é todo poderoso, Ele não mente, Ele não é filho de homem, não é homem que mente, que muitas vezes nos falha, mas Deus não falha, aquilo que Ele promete, Ele cumpre na sua vida, e você tem que crer que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele cumpre. Às vezes nós não estamos sensíveis e a gente às vezes não entende que Deus falou, às vezes a gente não vê as coisas acontecendo, aí você quer dar um jeitinho, você acha que não dá certo, você está aí esperando. Eu creio que Deus está falando comigo nesse sentido, para falar para algumas pessoas. Às vezes a moça está ali esperando e aí fala assim, não, mas não aparece um homem de Deus para minha vida, eu vou casar com aquele que aparece. E por quê? Porque não quer esperar no Senhor. Mas se Deus prometeu que vai te dar um homem de Deus, espera no Senhor. Se Deus prometeu que vai te dar uma mulher de Deus, espera no Senhor. Se Deus prometeu que Ele vai te dar uma casa, espera no Senhor.
Se Deus prometeu que Ele vai te dar um outro emprego, um emprego melhor, espera no Senhor no tempo dEle. Não vai saindo correndo, largando o seu emprego. Não, espera no tempo do Senhor. Espera no tempo do Senhor no ministério. Eu vou sair dessa igreja porque eu acho que aquilo não tem oportunidade. Eu gostaria de pregar e aquilo não prego. Espera no tempo do Senhor, que você vai pregar, você vai fazer a obra de Deus, você vai ser aquilo que Deus está falando para você. E muitas vezes a gente não espera no tempo do Senhor. A gente se apressa. E Deus está dizendo, espera. Aí já tem o crer e o espera também, que eu já falei tudo junto. Quem confia alcança. O último, né? Que eu acabei juntando dois juntos. Dois no mesmo item, né? Quem espera alcança. Aquele milagre que você está esperando, você vai alcançar. Eu estou sendo profeta do Senhor aqui nesta noite, para você que está aqui, e para você que está nos ouvindo também na sua casa. Aquilo que você está esperando, que Deus está falando, e aquele milagre que Deus falou que vai fazer, eu quero te dizer que você vai alcançar. Você tem que depender apenas de um Deus. Você tem que esperar no Senhor, sabendo que um dia você vai cantar o hino da vitória, porque Deus te falou, Ele vai cumprir, Ele vai acontecer tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, e eu profetizo isso na tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos estar assim orando. E você, talvez você chegou aqui, talvez a tua confiança estava meio assim, mais ou menos. Eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui para aguçar essa confiança no Senhor, de saber no Deus que você crê, não no Deus que você tem tido, que é aquele que criou o céu, que criou a terra, aquele que você pode chamar Abba Pai, Paizinho querido. É esse Deus que você pode confiar. Ele pode confiar nele. As pessoas às vezes falham conosco, mas o Deus nunca falha. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero, ó Deus, estar colocando diante do Senhor, Pai. Ó Deus, a minha vida com a vida de cada um aqui, Senhor. Ó Deus, que a nossa confiança seja no Senhor, Pai. Ó Pai, nos ensina, Senhor, realmente entregar, Senhor. Nos ensina a esperar. Nos ensina a crer naquilo que o Senhor tem prometido para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda incredulidade cai por terra. Em nome de Jesus, toda ansiedade, ó Deus, tira, Senhor. Ó Deus, que eles possam lançar nas Tuas mãos. Toda preocupação, Senhor, toda inquietação. Em nome de Jesus, ó Pai, que a confiança de cada um aqui seja no Deus Todo-Poderoso, Pai. No Deus que pode, Senhor, basta uma palavra Tua e tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, que aos nossos olhos pode parecer difícil, Pai, mas, ó Deus, aos Teus olhos, Pai, o Senhor é maior, Pai, o Senhor é um Deus que pode, Senhor, reverter toda essa situação para o louvor e glória do Teu nome. Eu peço por isso, Pai, eu já Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero estar abençoando a vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, cuidando, Senhor, e levantando, Senhor, homens e mulheres aqui, ó Deus, confiantes num Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu peço por isso, eu já Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus.